Desde o momento em que o mundo antigo começou a registrar suas histórias, alguns textos se destacaram como se carregassem um aviso destinado a outra era. Hoje, mergulhamos em um desses textos, não com medo, mas com curiosidade, pois o que você está prestes a ouvir tem desafiado acadêmicos, despertado crentes e confundido críticos por séculos. Muitas pessoas leem a Bíblia sem jamais descobrir que existia um livro tão detalhado, tão direto e tão ousado em suas descrições de anjos, humanos e julgamento, que ele foi removido da tradição cristã ocidental. No entanto, esse mesmo livro foi protegido, copiado e honrado na Etiópia por mais de 1000 anos. Ele esperou em silêncio que o mundo moderno o encontrasse novamente. E agora, levanta uma questão que poucos estão prontos para enfrentar. Por que um livro conectado ao bisavô de Noé seria deixado de lado se falava sobre eventos já encontrados na Escritura? Você não está aqui por acaso. Há algo dentro de você que deseja entender o que aconteceu no mundo espiritual antes do dilúvio. O que os anjos fizeram quando cruzaram os limites estabelecidos por Deus, e por que os povos antigos acreditavam que esses eventos moldaram o surgimento de gigantes, reinos e até desastres. O livro de Enoque não esconde essas coisas. Em vez disso, ele abre a história como se nos convidasse a caminhar com o próprio Enoque, um homem que a Bíblia diz que andou com Deus até ser levado para o céu. Mas este livro vai além, descrevendo o que ele viu, quem ele encontrou e o que lhe foi mostrado sobre o futuro. Muitos leitores sentem um certo receio quando ouvem falar dele pela primeira vez. Mas quanto mais exploram, mais se perguntam por que este texto não é comumente estudado nas igrejas hoje. Antes de nos aprofundarmos, pense nisto. Se Enoque testemunhou os mesmos seres celestiais descritos mais tarde na Bíblia, e se suas visões falam sobre o julgamento final, o retorno do Filho do Homem e a separação dos justos dos ímpios, então talvez esta obra antiga contenha peças de um quebra-cabeça que ainda não terminamos de montar. E é por isso que tantas pessoas hoje estão voltando a ela com um novo interesse. Você deve saber algo importante antes de continuarmos. A história dos vigilantes, os anjos que desceram à terra, não está separada da Bíblia. As pistas estão lá. Gênesis fala sobre os filhos de Deus tomando esposas humanas e gerando os nefilins. Pedro fala sobre anjos mantidos em cadeias. Judas fala sobre anjos que abandonaram suas posições. Essas afirmações parecem pequenas e pouco claras, quase como fragmentos de uma história maior. O livro de Enoque preenche esses detalhes ausentes, descrevendo sua rebelião, suas decisões, sua influência sobre a humanidade e como suas ações empurraram o mundo para a violência e a corrupção. Essa conexão é uma das razões pelas quais muitos leitores sentem um senso de reconhecimento ao ouvirem as palavras de Enoque. Eles não estão descobrindo uma nova história. Estão entrando em uma versão mais profunda de uma história que já conheciam. Imagine Enoque sendo levado aos lugares celestiais, onde lhe foi mostrado não apenas luz ou glória, mas as consequências das escolhas dos anjos. Ele vê o líder deles, ouve seus planos, observa como suas ações mudam o mundo e recebe a ordem de escrever tudo para as gerações futuras. Isso por si só levanta questões. Por que um mensageiro celestial diria a Enoque que esses escritos eram destinados a pessoas distantes no futuro? Por que a mensagem foi preservada em uma parte do mundo, mas rejeitada em outra? E por que suas descrições coincidem com temas proféticos que reaparecem em Daniel, nos ensinamentos de Jesus e em Apocalipse? Quanto mais você ouve, mais percebe que este livro nos força a pensar sobre o reino espiritual de uma forma mais clara.
Ele fala sobre anjos não como imagens distantes, mas como seres que tomaram decisões reais. Fala sobre humanos não como testemunhas indefesas, mas como participantes em um mundo moldado por escolhas visíveis e invisíveis. E coloca Deus acima de tudo, ordenando o julgamento não por raiva, mas pela necessidade de restaurar o que havia sido danificado. Se você já se perguntou por que o mundo antigo estava repleto de contos de gigantes, governantes estranhos e atos repentinos de destruição, o livro de Enoque oferece explicações que seguem o mesmo padrão encontrado na Bíblia. A corrupção da humanidade não começou com armas ou reis. Começou com um conhecimento que os humanos não deveriam receber. Começou com seres que abandonaram seu lugar no céu. Começou com uma cadeia de eventos que produziu violência, orgulho e quebrantamento. Segundo Enoque, até a própria terra reagiu à maldade que se espalhou sobre ela. Ao abrirmos estas páginas juntos, não as abordamos como lendas ou especulações. Abordamo-las como um registro escrito muito antes do nosso tempo, preservado por pessoas que acreditavam profundamente que Deus havia permitido a Enoque ver essas coisas por um motivo. Quer você esteja aqui para aprender, para questionar ou simplesmente para explorar algo novo, você está entrando em uma narrativa que liga o céu e a terra de forma direta. Fique comigo enquanto continuamos, porque tudo o que se segue se baseia nestes primeiros momentos. Você verá como os vigilantes deram seus primeiros passos em direção à rebelião, como seus filhos trouxeram destruição ao mundo e como Deus respondeu com julgamento, misericórdia e um plano para o futuro que envolve o Filho do Homem. E antes de continuarmos, quero que você faça algo simples que ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. Escreva nos comentários: estou pronto para entender o que Enoque viu. Suas palavras ajudam outras pessoas a encontrar esta jornada também. E se você quiser percorrer todo o livro de Enoque conosco, lembre-se de se conectar a este canal à sua maneira para nunca perder a próxima parte desta história que se desenrola. O que você ouviu antes foi apenas a porta de entrada. Agora, aprofundamos porque, uma vez que Enoque viu a verdade sobre o reino celestial, também lhe foram mostradas as consequências do que aconteceu quando seres poderosos saíram do caminho que Deus havia criado para eles. Os próximos momentos em seu relato não parecem distantes ou simbólicos. Parecem ter sido registrados por alguém que viu esses eventos se desenrolarem com seus próprios olhos. E, em muitos aspectos, foi exatamente isso que aconteceu. Enoque se tornou uma testemunha, não porque buscou conhecimento oculto, mas porque o céu abriu o registro do passado e permitiu que ele visse o que moldou o mundo antes do dilúvio. Entender isso muda a forma como vemos Gênesis, muda a forma como vemos o mundo antigo e até muda a forma como vemos o conflito contínuo entre o bem e o mal. Tudo começa com os vigilantes. Esses anjos não foram criados para o caos. Não foram feitos para desafiar Deus ou para governar a humanidade. Foram enviados para guiar, observar e ajudar o mundo a crescer da maneira que o céu pretendia. Mas no momento em que pisaram na terra, algo mudou. Viram a beleza das mulheres humanas e o desejo cresceu neles. Um desejo que jamais deveriam ter permitido que criasse raízes. O texto descreve este momento não como uma simples escolha, mas como o início de uma cadeia de eventos que mudaria o mundo para sempre. O líder deles, Semjasa, sabia do perigo. Ele alertou seus companheiros de que a decisão deles traria julgamento. Mas em vez de recuarem, eles fizeram um pacto, concordando em assumir a responsabilidade juntos se algo desse errado. Com essa decisão, eles cruzaram um limite que nunca havia sido cruzado antes. Quando Enoque descreve isso, o tom da história se torna mais pesado.
É possível sentir que os anjos estavam cientes de sua rebelião, mesmo antes de agirem. Eles desceram com intenção. Escolheram esposas humanas. Ensinaram um conhecimento para o qual os humanos não estavam prontos. E dessas relações vieram os nefilins, os gigantes que encheram a terra de violência. O que a Bíblia apresenta em pequenos versículos, Enoque expande. Ele escreve que esses gigantes consumiam tudo ao seu redor, destruindo colheitas, animais e até mesmo pessoas. Sua fome e seu poder criaram uma desordem que se espalhou pelo mundo. Mas a corrupção não parou em suas ações. Os vigilantes também compartilharam conhecimentos que mudaram a forma como as pessoas viviam e lutavam. Introduziram metal para armas, feitiçaria, a leitura das estrelas de maneiras proibidas e técnicas que distorciam a natureza humana. Esses ensinamentos não eram presentes. Eram um fardo que a humanidade não estava preparada para carregar. Ao ouvir Enoque explicar isso, tudo em Gênesis 6 de repente se torna mais claro. A violência, a maldade, o desespero antes do dilúvio, nada disso surgiu sem causa. Foi o resultado de um mundo tocado por seres celestiais que abandonaram seu lugar. Quando Enoque descreve como o povo clamou, quase se pode ouvir o desespero. A terra gemeu. Os céus responderam, e Deus enviou seus arcanjos para restaurar a ordem. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel receberam a ordem de lidar com os vigilantes e sua prole. Este momento marca o início do julgamento divino, não contra a humanidade, mas contra os anjos que quebraram os limites que Deus havia estabelecido. Os gigantes foram destruídos. Os vigilantes foram acorrentados em um lugar de escuridão, e a terra foi preparada para o dilúvio que a purificaria da corrupção que havia criado raízes. O que torna isso ainda mais importante é a forma direta como o Novo Testamento confirma esses detalhes. Pedro fala sobre anjos que pecaram. Judas fala sobre anjos mantidos em cadeias. Essas referências se conectam perfeitamente com a descrição de Enoque, mostrando que os primeiros seguidores de Jesus estavam familiarizados com esta história. Eles entendiam que o mundo espiritual tinha uma história, e que essa história moldou os eventos que se seguiram. Quando Enoque viu os vigilantes sendo julgados, percebeu que a queda deles não foi apenas um momento no passado. Foi o fundamento para entender por que o mundo precisava de um futuro salvador, por que o julgamento voltaria um dia e por que o Filho do Homem viria para separar a justiça da iniquidade. À medida que Enoque continua, a história muda de eventos passados para a visão celestial, que explica como tudo se encaixa no plano de Deus. É-lhe mostrado o trono de Deus, cercado por anjos que não se rebelam, que permanecem fiéis, que executam a justiça divina com perfeita obediência. O contraste entre eles e os vigilantes se torna um poderoso lembrete de que, mesmo no mundo espiritual, a liberdade existe e as escolhas têm consequências. O tribunal celestial não é um símbolo, é uma ordem real que avalia as decisões tanto de humanos quanto de anjos. Esta parte do relato de Enoque é mais do que história, é uma mensagem. Ensina que nada escapa à atenção de Deus. Ensina que o mal não cresce sem limites. Ensina que Deus age na hora certa, da maneira certa, com justiça e misericórdia. E enquanto Enoque ouve o julgamento proferido sobre os vigilantes, ele começa a entender algo mais profundo. Se os anjos foram julgados por suas ações, então a humanidade também enfrentará um dia de julgamento. Isso prepara o caminho para a introdução do Filho do Homem, aquele que um dia julgará tanto os vivos quanto os mortos. É por isso que o livro de Enoque é tão controverso. Ele abre o reino espiritual com clareza, mostrando como o céu responde à rebelião,
como a terra reage à corrupção e como Deus permanece no controle mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Ele chama o leitor a levar a sério o mundo invisível, a entender que há mais acontecendo ao nosso redor do que o que nossos olhos podem observar. E nos desafia a pensar sobre as escolhas que fazemos e os caminhos que seguimos. Antes de continuarmos com as visões proféticas de Enoque e seus encontros com o Filho do Homem, quero que você participe desta jornada. Escreva nos comentários: eu entendo por que os vigilantes caíram. Compartilhar isso ajuda a próxima pessoa a seguir a história conosco. E se esta exploração está abrindo seu entendimento e fazendo você pensar de novas maneiras, certifique-se de se conectar a este canal à sua maneira, para não perder o próximo capítulo da extraordinária experiência de Enoque. O que se segue na jornada de Enoque parece diferente de tudo o que veio antes. Até este ponto, ele testemunhou a queda dos vigilantes, a ascensão dos gigantes e o julgamento que se seguiu. Mas, uma vez que esse capítulo se fecha, algo inesperado acontece. Em vez de enviá-lo de volta à terra com avisos, os mensageiros celestiais o conduzem ainda mais alto, a um lugar onde as decisões são tomadas tanto para anjos quanto para humanos. Essa mudança marca um ponto de virada, porque a história agora vai além do que aconteceu no mundo antigo e se dirige ao que acontecerá no futuro. Enoque é levado ao reino onde o plano final de Deus é revelado, e as visões que ele recebe nesta próxima fase não são apenas poderosas, elas são essenciais para entender o fim dos tempos. No momento em que a visão começa, Enoque vê que o mundo espiritual não está em silêncio. Está ativo, organizado e cheio de propósito. Não há confusão ali, nem rebelião, nem desordem como a causada pelos vigilantes. Em vez disso, há um tribunal, um lugar onde Deus se senta com autoridade, onde os justos são honrados e onde os ímpios são trazidos para serem julgados. Isso não é algo simbólico, é mostrado a Enoque um lugar real, um trono real e seres reais que permanecem em obediência diante de Deus. O que torna isso tão impressionante é o quão familiar a cena parece. Ao ouvir Enoque descrevê-la, você pode reconhecer a mesma imagem na visão de Daniel e nas palavras de Jesus quando ele fala sobre o Filho do Homem vindo em glória. Torna-se claro que o tribunal celestial não é apenas o centro da justiça, é o centro da profecia. Enoque observa enquanto livros são abertos, registros são lidos e decisões são tomadas que moldam o futuro dos reinos físico e espiritual. A princípio, ele pode não entender completamente tudo o que vê, mas, pouco a pouco, o propósito se torna claro. O julgamento não é um evento que aparece de repente. É preparado, é deliberado, é executado com perfeita ordem. Essa percepção transforma a maneira como Enoque entende a história. O que aconteceu com os vigilantes não foi um evento aleatório. Fez parte de uma história maior, que aponta para um futuro onde os justos se levantarão e os ímpios cairão, não importa quanto poder detenham no mundo presente. Então, algo acontece que muda a direção de toda a visão. Enoque vê uma figura diferente de todas as outras que ele encontrou. Essa figura não é um anjo, nem um humano. Ele é descrito como aquele que se sentará com autoridade, aquele que julgará as nações, aquele que trará a verdade ao mundo. Enoque o chama de Filho do Homem. Este é o momento em que o livro de Enoque se torna um dos textos mais discutidos na escrita antiga, porque a descrição dessa figura se encaixa perfeitamente na maneira como Jesus se descreve nos evangelhos. A conexão é inconfundível. O Filho do Homem em Enoque vem com anjos, senta-se em um trono de glória e julga os vivos e os mortos. A mesma descrição aparece nas palavras de Jesus quando ele fala sobre o fim dos tempos.
Enoque não vê simplesmente o Filho do Homem parado no céu. Ele observa sua autoridade sendo-lhe dada. Vê como os anjos respondem a ele. Vê como os justos se reúnem a ele. E vê como os ímpios tremem quando percebem que o tempo deles acabou. A visão não é projetada para inspirar medo, mas para revelar a verdade. O futuro pertence àquele que Deus escolheu para governar. O poder deste momento não está na imagem, mas na clareza. Enoque entende que a justiça não é apenas um evento do passado. É um evento que virá novamente, e o Filho do Homem será quem a executará. À medida que a visão continua, é mostrado a Enoque como o mundo espiritual vê a vida humana. Nada é esquecido. Nada é negligenciado. As lutas dos justos, as decisões dos ímpios, as ações daqueles que influenciam os outros, tudo isso é levado em consideração. Enoque percebe que o mundo invisível não está distante do mundo humano. Ele observa, ele registra, ele se prepara. Ao ouvir suas palavras, você pode sentir que isso serve para nos lembrar que a vida tem significado, mesmo quando parece pequena, mesmo quando parece ignorada. Deus vê tudo e o tribunal celestial responde no momento certo. É mostrado a Enoque, então, o destino dos anjos caídos, aqueles que causaram a grande corrupção antes do dilúvio. Nos capítulos anteriores, ele viu o início de sua punição, mas agora lhe é mostrado seu destino final. Eles estarão diante do Filho do Homem e sua rebelião será julgada com justiça completa. Os anjos que abandonaram seu lugar enfrentarão as consequências de suas ações, assim como os humanos. Esta parte da visão revela algo importante sobre o mundo espiritual. O céu não trata a rebelião levianamente, não ignora a injustiça. Toda a ação tem uma resposta, e a resposta vem do trono de Deus. Com essas revelações, Enoque começa a entender a mensagem maior da visão. O mundo está caminhando para um momento de restauração. O sofrimento dos justos não continuará para sempre. Os ímpios não se levantarão sem limites. A corrupção que começou com os vigilantes será desfeita, e o Filho do Homem estará no centro de tudo isso. Esta mensagem traz esperança, pois mostra que Deus tem um plano que se estende do mundo antigo até os dias finais. Quanto mais Enoque ouve, mais ele entende por que essa visão lhe foi dada. A humanidade precisava saber que a história era maior do que o mundo físico mostrava. Eles precisavam saber que Deus estava preparando um futuro onde tudo o que estava quebrado seria restaurado. Precisavam saber que a justiça era real e que um dia seria executada por um governante escolhido antes da criação do mundo. É isso que torna o livro de Enoque tão poderoso. Ele o leva ao mundo espiritual de forma direta e clara, sem esconder a verdade atrás de símbolos que podem ser ignorados. Mostra exatamente o que Enoque viu, exatamente o que ele ouviu e exatamente o que lhe foi dito para escrever para as gerações futuras. Antes de passarmos para a próxima etapa de suas visões, quero ouvir você. Escreva nos comentários: quero entender o Filho do Homem. Suas palavras ajudam outros a continuar esta jornada conosco. E se você deseja permanecer com esta história até o capítulo final, certifique-se de se conectar a este canal, à sua maneira pessoal, para não perder a continuação da extraordinária experiência de Enoque. O que vem a seguir, na jornada de Enoque, é diferente de tudo o que veio antes. Depois de testemunhar a autoridade do Filho do Homem e a ordem do Tribunal Celestial, Enoque é levado a outro reino, um que desvia o foco do julgamento para a estrutura oculta da própria criação. O que se segue não é um aviso nem uma profecia sobre nações que se levantam ou caem.
Em vez disso, é um tour pela maquinaria do universo, pelos lugares onde o tempo é medido, onde a luz é dividida e onde os movimentos dos céus são estabelecidos. Essa mudança parece repentina, mas se conecta perfeitamente com tudo o que Enoque viu antes. Se o julgamento existe e se o Filho do Homem detém a autoridade, então o universo deve operar sob um design que reflita essa ordem. É isso que é mostrado a Enoque em seguida, e fica claro que a criação nunca foi aleatória. Foi projetada com precisão por Deus, e cada ciclo, cada movimento e cada estação tem um significado. Quando Enoque entra nesta nova visão, ele não vê anjos em conflito, não vê rebelião ou destruição. Em vez disso, vê harmonia. O sol, a lua, as estrelas e os caminhos que elas seguem não são deixados ao acaso. São guiados. Tem guardiões. Tem vigilantes que não caíram. Esses anjos servem silenciosamente, fielmente, mantendo o universo em perfeita estrutura. Esta visão abre o entendimento de Enoque em uma direção diferente. O mundo físico não está separado do mundo espiritual. Os sistemas de criação não operam sozinhos, são gerenciados por ordem do céu. Cada movimento no céu revela a autoridade de Deus. O mensageiro celestial começa a explicar os ciclos a Enoque. O sol se move em um caminho que nunca quebra seu padrão. Ele nasce e se põe com propósito, marcando dias e anos que mantêm a humanidade enraizada na passagem do tempo. A lua também se move, mas seu ciclo é diferente. E de acordo com a visão, o problema surge quando os humanos escolhem a medida errada do tempo. A mensagem não é sobre ciência, é sobre alinhamento. Quando as pessoas seguem o ritmo errado, a confusão se segue. Quando seguem a ordem que Deus estabeleceu, a clareza é restaurada. Neste sentido, o estudo do céu se torna mais do que observação. Torna-se um lembrete da ordem espiritual. Esta parte da jornada de Enoque pode parecer distante a princípio, mas quanto mais você ouve, mais clara ela se torna. Tudo o que Deus criou tem um lugar, um ciclo e um propósito. O universo não é caótico. É estruturado com intenção. As estrelas não vagueiam, elas se movem sob orientação, e os anjos designados para cada uma delas cumprem seus papéis com perfeita obediência. Quando Enoque vê isso, ele entende que a rebelião dos vigilantes não foi apenas uma falha de autocontrole, foi uma violação de um design muito preciso. Tudo na criação tem um lugar, e nada criado por Deus é feito para existir fora de sua ordem. A visão se aprofunda. É mostrado a Enoque os portões do céu, por onde o sol entra e sai durante as diferentes estações. É-lhe mostrado como as sombras mudam, como a luz se estende e como os dias alteram seu comprimento com o movimento do ano. Esta explicação não é dada para satisfazer a curiosidade. É dada porque o próprio tempo está ligado ao plano de Deus. Festivais, épocas de descanso e momentos designados dependem todos da compreensão correta dos céus. Quando a humanidade perde a noção do tempo, perde a conexão com o ritmo espiritual que Deus estabeleceu no início. Enoque ouve atentamente e cada detalhe reforça a mensagem. O reino celestial está cheio de ordem. A terra é feita para refletir essa ordem. Os mundos espiritual e físico estão ligados. Cada mudança no céu é um lembrete da presença de Deus. Cada mudança nas estações é uma mensagem. Até as estrelas falam através de seus caminhos designados. É por isso que a corrupção trazida pelos vigilantes foi tão grave. Não afetou apenas o comportamento humano. Afetou todo o equilíbrio da criação. Sua influência distorceu a compreensão, interrompeu a ordem e fez com que as pessoas saíssem do alinhamento com o plano de Deus. O que Enoque vê a seguir fortalece esta mensagem. Há avisos sobre o que acontece quando os ciclos são quebrados, quando as pessoas abandonam a estrutura estabelecida por Deus
e quando os próprios céus parecem estar em desequilíbrio. Essas interrupções surgem quando o pecado aumenta, quando a rebelião se espalha e quando a terra não consegue mais carregar o peso da corrupção. Este é o mesmo padrão que Enoque viu com os vigilantes. A rebelião deles afetou não apenas o reino espiritual, mas também o físico. Agora, ele vê que esse princípio se aplica a todo o universo. Quando a criação está fora de ordem, o julgamento se segue. Enquanto Enoque observa os movimentos dos céus, ele começa a entender algo mais profundo sobre o caráter de Deus. A justiça não é um ato isolado. Faz parte de um sistema maior, onde tudo tem um propósito. O Filho do Homem, o tribunal celestial, os justos, os ímpios, os anjos, as estrelas, as estações, todos eles se encaixam em uma estrutura que sustenta o plano de Deus ao longo do tempo. Quando o momento designado chegar, os ciclos da criação também anunciarão as mudanças que virão. Esta visão prepara Enoque para as próximas etapas de sua jornada, onde ele testemunhará eventos ligados ao futuro das nações, ao destino de Israel e aos dias finais do mundo. O detalhe nesta parte da escrita de Enoque pode parecer esmagador, mas seu propósito é claro. Ele viu essas coisas para que as pessoas que vivessem muito depois dele entendessem que nada na criação é aleatório. O universo é guiado, o tempo é guiado, a vida é guiada. E o fim dos tempos virá com sinais escritos na própria estrutura da criação. É por isso que sua visão é importante. Ela lembra à humanidade que o mundo físico não está separado do mundo espiritual. Ela nos lembra que a ordem de Deus é visível nos céus. E nos lembra que o mesmo Deus que estabeleceu os ciclos é quem trará o julgamento e a restauração no tempo designado. Antes de passarmos para a próxima parte da experiência de Enoque, onde as visões mudam novamente para a história das nações e o reino vindouro, quero que você participe desta discussão. Escreva nos comentários: eu vejo a ordem da criação. Suas palavras ajudam outros a continuar esta jornada com clareza. E se essas revelações estão abrindo seu entendimento, sinta-se à vontade para permanecer conectado a este canal à sua maneira única, para não perder o próximo capítulo do extraordinário caminho de Enoque. O que é mostrado a Enoque em seguida não começa com os céus ou os anjos. Em vez disso, o foco volta-se para a terra, como se as visões da criação o tivessem preparado para entender os eventos que moldaram a história humana. Depois de ver como o universo se move com propósito, Enoque é agora mostrado como a história da humanidade também se move com propósito. Este momento marca um ponto de virada em sua jornada. Nas visões anteriores, ele viu o mundo oculto acima. Agora lhe é mostrado o significado oculto por trás dos eventos na Terra. Não através de nomes ou datas, mas através de imagens que representam nações, pessoas e eras. A transição o surpreende, mas a mensagem é clara. O que acontece no mundo físico está conectado à ordem espiritual que ele já viu. A visão começa com animais, mas esses animais não são feras do deserto. Eles representam pessoas, reinos e gerações. Cada animal carrega um significado, e enquanto Enoque os observa se movendo, lutando, se levantando e caindo, ele começa a ver a história do mundo de uma maneira que mais ninguém jamais tinha visto antes. Ele vê o começo com um touro branco, representando o primeiro humano, puro e intocado pela rebelião. Então ele vê outros vindo depois dele, cada um simbolizando uma geração, uma nação ou um povo. A visão se desenrola lentamente no início, mas à medida que continua, ganha velocidade e força, mostrando-lhe como a humanidade cresce, se espalha e enfrenta conflitos que moldam o futuro.
Enquanto Enoque assiste, ele reconhece o padrão de Israel como um rebanho de ovelhas, pequeno, mas escolhido. Essas ovelhas são guiadas, protegidas e às vezes dispersas. Elas enfrentam leões, lobos, ursos e outras criaturas que simbolizam os impérios que as atacam ao longo da história. A cena não é aleatória. Cada movimento dos animais reflete eventos que seriam posteriormente registrados na Escritura. Os israelitas se levantam, caem, retornam e sofrem sob poderes estrangeiros, mas nunca são abandonados. Mesmo quando as feras parecem mais fortes, as ovelhas são guiadas por uma presença que nunca as deixa completamente. Esta parte da visão é uma das mais poderosas em todo o livro de Enoque. Não por causa de um julgamento dramático, mas porque mostra o quão profundamente Deus está envolvido na história de seu povo. As ovelhas representam uma nação que enfrentará traição, cativeiro e opressão. Mas cada dificuldade é seguida por uma promessa. Enoque vê como elas são dispersas por terras distantes de seu lar. Ele vê as nações que se levantam contra elas. Vê os momentos em que elas retornam. E vê que nada disso acontece sem propósito. À medida que a visão continua, Enoque testemunha a chegada de líderes representados por animais que guiam as ovelhas. Alguns desses líderes são fiéis, enquanto outros levam o povo ao perigo. A imagem é simples, mas significativa. Deus dá orientação, mas as pessoas devem escolher se a seguirão. Quando líderes fiéis surgem, o rebanho se fortalece. Quando líderes corruptos aparecem, o rebanho sofre. Enoque entende que a história é moldada por decisões, obediência e desobediência. Até o surgimento de impérios estrangeiros segue um padrão que reflete o plano de Deus. Então, a visão muda novamente, e Enoque vê a chegada de uma figura simbolizada por um touro branco. Esta figura se destaca de todas as outras. Ele não é apenas um líder, é um libertador. A cor branca representa pureza, força e autoridade dada por Deus. Este é o momento em que o Messias entra em cena. As ovelhas que foram dispersas, feridas e oprimidas encontram esperança quando o touro branco aparece. Ele as reúne, as protege e prepara o mundo para uma nova era de paz. Neste momento, Enoque vê a mesma figura que ele conheceu antes, aquela descrita como o Filho do Homem, agora aparecendo dentro da história humana. A chegada do Messias muda tudo na visão. As feras que antes atacavam as ovelhas perdem seu poder. O rebanho disperso é unido. Nações que antes pareciam imparáveis colapsam. E o novo líder traz ordem, justiça e restauração. Esta parte da visão não descreve apenas a destruição, descreve a renovação. Mostra que o plano de Deus para o mundo sempre incluiu um tempo de cura e restauração. O Messias não vem apenas para julgar, ele vem para reconstruir. Enoque observa enquanto o mundo muda sob esta nova liderança. Os animais que antes simbolizavam nações ímpias desaparecem. As ovelhas crescem em número. Uma nova casa é construída, representando o reino de Deus estabelecido na terra. Neste reino, os justos vivem em paz. Não há opressão, não há rebanho disperso, não há feras violentas. O que começou como uma longa e dolorosa jornada finalmente alcança um momento de esperança. E Enoque entende que tudo o que viu antes, a queda dos vigilantes, a desordem do mundo, os ciclos dos céus, estava conduzindo a este futuro onde Deus restaura o que foi quebrado. Mas antes que a visão termine, é mostrado a Enoque o julgamento final. Os líderes ímpios, os animais corruptos e os seres caídos que influenciaram o mundo são trazidos perante Deus. São julgados de acordo com suas obras. Este momento ecoa as cenas que Enoque viu anteriormente no tribunal celestial. A mesma justiça que ele testemunhou no reino espiritual é agora executada na terra.
Registros são abertos. Decisões são tomadas. Os ímpios são removidos. Os justos se levantam para viver no mundo que Deus pretendia para eles desde o início. O entendimento de Enoque se aprofunda novamente. Ele vê que a história do mundo não é uma série de eventos aleatórios. É guiada, é moldada, é observada pelo céu. Mesmo quando a humanidade se sente perdida, o tribunal de Deus não está em silêncio. Mesmo quando os justos sofrem, seu futuro é protegido. Mesmo quando os ímpios se levantam, o tempo deles é limitado. Esta parte da visão explica por que o mundo luta como o faz e por que a esperança nunca está perdida. A reflexão final de Enoque nesta visão é simples, mas poderosa. O futuro pertence aos justos. O reino do Messias virá. O mundo será restaurado. E o julgamento de Deus trará clareza a tudo o que estava oculto. Isso prepara Enoque para as mensagens finais que ele receberá sobre arrependimento, vida eterna e o destino da alma. Antes de continuarmos para a última etapa da extraordinária jornada de Enoque, quero que você se junte a este momento. Escreva nos comentários: eu vejo a promessa de restauração. Suas palavras ajudam outros a permanecerem conectados enquanto avançamos. E se esta série está abrindo seu entendimento, lembre-se de seguir este canal à sua maneira, para não perder a parte final da notável experiência de Enoque. Depois de testemunhar a ascensão do reino do Messias e a restauração prometida aos justos, Enoque é levado a uma última visão. Uma visão que não olha para nações, estrelas ou tribunais celestiais, mas para o destino de cada alma. Esta revelação final parece diferente de tudo o que ele viu antes. É mais silenciosa, mais pessoal e carregada de peso. Até agora, Enoque viu a estrutura da criação, a queda dos anjos, a ascensão dos reinos e a era que está por vir. Mas agora lhe é mostrado o que está além do fim da história, o que acontece quando a vida atinge seu momento final e cada humano se apresenta diante de Deus. Esta última mensagem existe não para assustar, mas para despertar a compreensão de que o reino espiritual está mais próximo do que se imagina. A visão começa com Enoque sendo levado a lugares preparados para as almas após a morte. Esses lugares não são aleatórios. Eles refletem a mesma ordem que ele viu no tribunal celestial, a mesma estrutura que guia os céus, a mesma justiça que moldou o destino dos vigilantes. Ele vê que os justos e os ímpios não compartilham o mesmo destino. Os justos são mantidos em paz, em um lugar de descanso, guardados por anjos, esperando o dia em que o Filho do Homem trará a plena restauração. A paz deles não é temporária, é protegida, é uma promessa cumprida. Mas é mostrado a Enoque também o lugar onde os ímpios esperam. Não é um lugar de descanso, não é um lugar de conforto, é um lugar onde as consequências de suas escolhas se tornam claras. Aqueles que abusaram do poder, prejudicaram os inocentes e rejeitaram o caminho de Deus permanecem ali até o dia do julgamento. Enoque não descreve isso para criar medo. Ele descreve porque lhe foi dito para escrever tudo o que viu para as gerações futuras, para que a humanidade entendesse a seriedade de suas escolhas. A mensagem é simples: cada ação importa, cada decisão é vista e nada é esquecido. Enoque então observa os anjos que executam os atos finais do julgamento. Estes são os mesmos anjos que ele viu anteriormente, restaurando a ordem após a rebelião dos vigilantes. Mas agora, sua tarefa é diferente. Eles separam as almas, guiam os justos e restringem os ímpios. Seu papel é preciso, assim como os movimentos dos céus foram precisos. E isso reforça a mensagem de que tudo o que Deus faz é consistente. Não há caos no julgamento, não há incerteza.
O mesmo cuidado mostrado na criação é mostrado no destino de cada alma. A partir daqui, a visão se volta para um apelo final. É dito a Enoque que o arrependimento ainda é possível. Embora o julgamento seja certo, a misericórdia de Deus está disponível para todos que se voltam para Ele. Esta mensagem está no cerne da parte final do livro de Enoque. O julgamento é real, mas a misericórdia também é. Os justos não serão esquecidos, os ímpios não escaparão da justiça. Mas qualquer um que escolha voltar-se para Deus antes do fim pode encontrar perdão. Essa verdade ecoa através dos ensinamentos encontrados mais tarde na Escritura, lembrando à humanidade que a porta do arrependimento permanece aberta até o momento designado. Enoque ouve enquanto a mensagem se torna mais urgente. Os vigilantes que caíram não tiveram chance de arrependimento porque se rebelaram com pleno conhecimento e plena intenção. Os humanos, no entanto, recebem graça. São convidados a mudar, a retornar, a buscar o caminho da justiça antes que o dia final chegue. Enoque entende porque foi escolhido não apenas para testemunhar as visões, mas para escrevê-las. Pessoas que vivessem muito depois dele precisariam ouvir esta mensagem. Precisariam saber que suas vidas importam aos olhos de Deus. Então, a visão se expande mais uma vez, trazendo Enoque de volta à presença do Filho do Homem. Este é o encontro final, e ele se torna a âncora para tudo o que veio antes. O Filho do Homem está com autoridade, com justiça e com a promessa de vida eterna para aqueles que pertencem a ele. Enoque o vê preparar-se para completar a obra mostrada ao longo das visões. Os justos são elevados à paz eterna. Os ímpios enfrentam as consequências que escolheram. Os anjos caídos permanecem presos. E o mundo entra na era da restauração, onde não há corrupção, nem rebelião, nem sofrimento. Este momento confirma tudo o que Enoque testemunhou em sua jornada. O mundo espiritual é real. O plano de Deus está completo, o Messias governará, o julgamento virá e a vida eterna é prometida àqueles que escolhem o caminho da justiça. Enoque entende que a mensagem que ele carrega não é apenas sobre o mundo antigo ou o futuro distante. É sobre as escolhas que cada pessoa faz hoje. É por isso que seus escritos finais falam claramente sobre arrependimento, fidelidade e a importância de caminhar em alinhamento com Deus. Ao terminar a visão, Enoque é devolvido ao lugar onde começou, mas não é mais o mesmo. Seu entendimento se expandiu além de tudo o que um humano poderia imaginar. Ele viu a queda dos anjos, a corrupção do mundo, a ordem da criação, a ascensão do Messias, a restauração dos justos e o julgamento final. E agora ele deve entregar esta mensagem às gerações futuras, para que elas possam entender seu lugar na história. E é aqui que o livro de Enoque se encerra, com um chamado. Um chamado para lembrar que Deus vê tudo, um chamado para escolher a justiça, um chamado para entender o mundo espiritual que influencia o mundo físico, e um chamado para se preparar para o retorno do Filho do Homem, que trará justiça, restauração e vida eterna. Antes de encerrarmos esta jornada, quero que você compartilhe sua voz neste momento. Escreva nos comentários: eu entendo a mensagem de Enoque. Isso ajuda outros a caminharem conosco através dessas revelações antigas. E se você deseja continuar recebendo este tipo de conteúdo, certifique-se de se conectar ao canal à sua maneira única para nunca perder o que está por vir.